Muito obrigada. Temos em pauta, inscrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Moisés José de Lima, que disporá sobre comentários sobre a escolha de Plínio Salgado para figurar no portal da cidade. O relevo de Plínio Salgado para os dias de hoje. Como de praxe, divirto o orador que, pelas normas regimentais, este possui o prazo máximo de 10 minutos para fazer a exposição desejada, não devendo evadir-se do tema. Valendo ainda destacar que só podem ser expostos assuntos de interesse coletivo em conformidade com o artigo 311 do Regimento Interno da Casa, vedado patrocínio de causa particular, bem como a utilização de expressões ofensivas e desrespeitosas para com este Parlamento e seus membros, sendo o orador responsável por suas palavras penal e civilmente. Os vereadores que quiserem se manifestar a respeito do trazido pelo orador, que se utilizem de seu tempo em tribuna. Passo a palavra. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer à Casa pelo espaço concedido. Com a permissão da Casa, então, eu passo agora a tecer algumas palavras sobre esse que não é apenas, de forma alguma, um cidadão de São Bento do Sapucaí, porque ele se tornou, sem sombra de dúvida, um guardião daquilo que nós podemos chamar da brasilidade. Esse homem que nasceu aqui tão próximo de vocês, isso é interessante porque nas Sagradas Escrituras se diz que ninguém é profeta na sua própria casa. E o povo de Nazaré tinha a tendência de caçoar, por exemplo, de Jesus Cristo. Esse é o filho do carpinteiro. Aqui, certamente, ele não é tão conhecido como ele merece o ser. Esse homem salvou o Brasil de se tornar um banho de sangue na época que a América Latina começou a se degladiar e cair sobre as garras do comunismo autoritário. Esse homem salvou o Brasil de Stalin, e o próprio Stalin, através do seu dirigente do Comintern, chamado Dimitrov, admitiu que não foi possível vencerem no Brasil porque subestimaram a força e a influência que o integralismo representava. O Prestes admitiu que não conseguiu fazer a intentona comunista, onde soldados brasileiros cooptados por Moscou mataram compatriotas enquanto eles dormiam. Ele admitiu que não foi possível vencer a intentona comunista, porque os integralistas impediram. Plínio Salgado salvou o Brasil mais de uma vez. Eu me pergunto, quão grande um homem precisa se tornar para que nós tenhamos a humildade de reconhecer o trabalho que ele fez de uma vida apostolar. O crucifixo que ora os senhores têm sobre vocês e que serve para lembrar as casas legislativas no Brasil inteiro sobre que nós não devemos cometer injustiça, foi posto lá pelo trabalho de um integralista. Os navios que afundaram no Atlântico pelos U-boats alemães eram todos comandados por integralistas. O cemitério de Pistoia, na Itália, cheio de pracinhas, nosso povo, que morreu no combate ao nazifascismo, está repleto de integralistas que Plínio Salgado ordenou que fossem lutar pelo Brasil. Centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, já que o integralismo, numa época em que o Brasil tinha 40 milhões de habitantes, reuniu 1.500.000 pessoas debaixo do lema Deus, Pátria e Família, que foi cunhado nesta cidade. Aguardam que seja feita justiça ao legado desse homem. Eu com certeza tenho absoluta certeza. Todos vocês se lembram quando Jesus pregava e então vieram os fariseus e disseram que ele expulsava os demônios pelo poder dos demônios. E Jesus respondeu para eles: é possível que exista um reino dividido, que pelo poder dos demônios eu expulse demônios? Um reino dividido se destruirá. O mesmo aconteceu com Plínio Salgado. Ninguém deu mais sangue na luta contra o nazismo e o fascismo no Brasil do que os integralistas. Não há nenhum outro movimento político na história do Brasil que tenha tantos mártires. E os homens que acusam Plínio Salgado de conluio com forças obscuras da história são aqueles que levam nas costas 100 milhões de mortos pelo mundo inteiro. Sabe quantos homens o integralismo é responsável por tirar a vida? Absolutamente nenhum. Mas eu perdi a conta de quantos
integralistas deram sua vida e quantas mães tiveram que conduzir o caixão dos seus filhos, que foram alvejados por atiradores comunistas, dentro dessa cidade, na Praça da Sé. A história de Plínio Salgado é a história de um Brasil que luta por impor também a sua palavra num mundo dicotômico e cheio de injustiças. O brasileiro que quer colocar a sua opinião no universo político e não quer ser lacaio de outras potências e outras figuras. Plínio Salgado fez a voz do povo brasileiro desde a Semana de Arte Moderna, quando no seu romance O Estrangeiro, de 1926, foi o primeiro a condenar o fascismo no Brasil. E também leva o mérito de 1935, na Carta de Natal e Ano Novo, ter sido o primeiro a condenar o ódio hitlerista. Mas não é essas histórias que vocês ouvem, hein? Porque as pessoas ouvem as histórias através da boca dos inimigos de Plínio Salgado. Mas, senhores, senhoras, essa cidade legou um dos maiores homens que o Brasil já teve, que fez o maior movimento ideológico desse país. O maior movimento ideológico desse país. Um homem que conseguiu ser responsável por grandes criações políticas que foram levadas adiante em outros governos. Essa cidade legou o lema Deus, Pátria e Família para o Brasil, o lema que todos os brasileiros se identificam. Esse homem salvou o Brasil mais de uma vez. Foram eles que salvaram o Brasil em 1935, em 1964 e ouso dizer que também a partir de 2010. Agiram para salvar o Brasil das garras desse socialismo pernicioso que vem destruindo a dignidade e a moralidade do nosso povo. Portanto, nessa casa eu peço que, mais uma vez, o povo de São Bento do Sapucaí reconheça a grandeza de um filho seu, pelo bem que ele fez, dando a vida e, portanto, os sofrimentos. Reconheça o legado desse homem, como ele reconheceu essa cidade. Eu tive a honra de percorrer essa cidade hoje, e eu conhecia todas as ruas. Eu conhecia a Pedra do Baú, tudo, mas eu nunca tinha vindo aqui antes. Eu conheci essa cidade, como vários outros conhecem, porque Plínio Salgado falou da grandeza dessa cidade. E aquela catedral legou um dos maiores movimentos que lutou por Deus e contra o materialismo histórico que o mundo já viu. Só que, como tudo no nosso país é desvalorizado, em benefício de movimentos estrangeiros, o que eu peço nessa casa aos senhores vereadores, apesar de qualquer disputa que haja, eu não as conheço, mas é que vocês lembrem do sangue derramado pelo povo brasileiro, façam justiça a ele e também ao conterrâneo de vocês, lembrando tudo o que ele fez. E como São Bento do Sapucaí, uma vez, conseguiu levar Plínio Salgado e Miguel Reale para além das fronteiras brasileiras. Eu quantas vezes não recebi estudiosos de Plínio Salgado querendo vir conhecer São Bento, que vieram da Europa. O autor de Vida de Jesus em Portugal, conhecidíssimo. Não é? Quantas vezes vocês não foram comentados, falados, essa cidade não foi lembrada pelo legado desse homem, Plínio Salgado e Miguel Reale. Mais uma vez vocês têm uma missão aqui hoje, que é dizer a todos esses crápulas que estão destruindo a memória nacional, que vocês não permitirão que alguém venha aqui dizer que um dos maiores brasileiros da nossa história não vale a pena. Porque se lutar pelo nosso povo não vale a pena, o que é grandeza? Nós vivemos em um país que está difícil dizer para as crianças: seja um homem grande, porque os homens públicos estão caindo de estatura moral numa velocidade tão alta que está se tornando complicado falar para as crianças que elas devem estudar para se tornar grandes homens públicos. Vocês têm um exemplo, um legado, e mais uma vez uma palavra a dizer para o Brasil. E mais uma vez vocês podem impor uma resistência contra esse dique rompido que faz a nossa pátria sangrar, ao colocar o nome de Plínio Salgado no portal, e lembrar que, assim como ele, nós ainda temos
coragem de lutar por Deus, pela pátria e a família. E isso é um imperativo moral, não é política, não é esquerda e não é direita. Portanto, encerrando minhas palavras já, eu vou passar a palavra para o Vitor, que virá na sequência. Ele tem escrito uma excepcional obra, em que ele mostra quão grande foi a luta dos integralistas contra o nazismo no Brasil, que é uma coisa que não se fala, muito pelo contrário. Então, vejam só, na época em que o nazismo penetrou no Rio Grande do Sul, e tinha uma certa adesão até maior em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, Plínio Salgado fez presidente da Ação Integralista Brasileira no Rio Grande do Sul um negro chamado Dario de Bittencourt. Vocês sabem quem foi o responsável por proibir o livro de Adolf Hitler no Brasil, o Mein Kampf? Foi Alfredo Buzaide, que era integralista. Então, os integralistas estão por toda parte, e em todo o Brasil. Da cruz que vocês têm aqui, e todos vocês, filhos de São Bento Sapucaí, são lembrados por Plínio Salgado como um povo guerreiro, aguerrido e que legou os dois grandes homens da história do nosso país, que é Plínio Salgado e Miguel Reale. E tudo que a memória deles pede, o sangue de todos aqueles que foi derramado em nome do Brasil, honrem essa memória. Façam justiça a ela, independente das críticas. Plínio sofreu a vida inteira pela justiça, mas padeceu como um homem justo. E eu sei que ele realizou aquilo que queria. Quando fechou os olhos entre nós, abriu-os frente ao Criador e pôde dizer: Senhor, o que me deste empreguei, da maneira melhor que julguei possível. Aqui estou, Senhor, e eu cumpri o meu dever. Cumpramos também o nosso dever nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos em pauta também, inscrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Victor Emanuel Vilela Barbuim, que disporá sobre Plínio Salgado, sua importância para a literatura e a cultura brasileira, suas ideias políticas e seu combate ao racismo, ao nazismo e outras ideologias totalitárias. Plínio Salgado como um ilustre filho de São Bento. Como de praxe, advirto o orador que, pelas normas regimentais, este possui o prazo máximo de 10 minutos para fazer a exposição desejada, não devendo evadir-se do tema, valendo ainda destacar que só podem ser expostos assuntos de interesse coletivo em conformidade com o artigo 311 do Regimento da Casa, vedado o patrocínio de causa particular, bem como a utilização de expressões ofensivas e desrespeitosas para com este Parlamento e seus membros, sendo o orador responsável por suas palavras penal e civilmente. Os vereadores que quiserem se manifestar a respeito do trazido pelo orador, que se utilizem do seu tempo em tribuna. Passo a palavra. Boa noite. Boa noite. Perdão. Boa noite a todos. Vou fazer agora algumas considerações sobre Plínio Salgado, sua importância na literatura, na cultura, no pensamento, na história e na tradição do Brasil, e sobre o ideário desse grande escritor e pensador cristão e brasileiro que combateu duramente o racismo e os totalitarismos de todos os naipes e foi acusado por seus inimigos, em particular os comunistas, de defender posições contrárias às que ele sempre defendeu. Por isso, aliás, o saudoso doutor Pedro Paulo Filho, em conferência proferida aqui em São Bento, por ocasião da primeira semana Plínio Salgado, em 1993, se referiu a Plínio Salgado como esse injustiçado, que ele realmente foi e é um grande injustiçado. E ele foi e é o mais ilustre dos filhos de São Bento do Sapucaí e um dos mais notáveis filhos de São Paulo e do Brasil. E eu digo que foi e é porque sua obra e seu pensamento continuam vivos, e aliás mais vivos do que nunca, né? E ele foi e é um grande escritor, poeta, jornalista,
estadista, pensador e doutrinador cristão, tradicionalista e sadiamente nacionalista. Digo sadiamente nacionalista porque o nacionalismo dele era um nacionalismo justo, equilibrado, ponderado, e que não tinha nada de xenófobo, de totalitário, né? E Plínio Salgado é o maior escritor em prosa do chamado modernismo brasileiro da década de 1920 e do começo da década de 30, participou da Semana de Arte Moderna e depois, em 1926, publicou o romance O Estrangeiro, que é um divisor de águas na literatura brasileira e uma das mais importantes obras desta. Como reconheceram, dentre outros, Monteiro Lobato, Tristão de Ataíde, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, Mário de Andrade, Tasso da Silveira, Gerardo Melo Mourão, Augusto Frederico Schmidt, Jackson de Figueiredo, Miguel Reale, Raquel de Queiroz, Wilson Martins e diversos outros escritores, poetas e críticos literários da mais alta envergadura. E é ele ainda o autor da monumental Vida de Jesus, que já ganhou diversas edições e foi traduzida para diversos idiomas, e foi considerada pelo padre Leonel Franca a joia da literatura brasileira. E foi também altamente elogiada por um grande sacerdote italiano, Dom Domenico Mondroni, em artigos publicados nos dois mais importantes periódicos católicos italianos, a saber, o jornal L'Osservatore Romano, órgão semioficial do Vaticano, e a revista semioficial da Santa Sé, e a revista La Civiltà Cattolica, ambos de Roma. Assim, escreveu Plínio Salgado seu nome em letras de ouro na história literária e cultural do nosso Brasil. Do mesmo modo, com obras como Literatura e Política, Psicologia da Revolução, A Quarta Humanidade, Primeiro Cristo, Direitos e Deveres do Homem, O Ritmo da História, Espírito da Burguesia e Reconstrução do Homem, Plínio igualmente inscreveu o seu nome na história do pensamento brasileiro. Da mesma forma, o autor da Psicologia da Revolução, que é Plínio Salgado, foi o criador e condutor do maior movimento cívico-político e cultural de que se tem notícia na nossa história, bem como um dos poucos políticos brasileiros do século XX que, nas palavras de Alceu Amoroso Lima, fizeram política com P grande, tendo assim inscrito também seu nome, novamente em letras de ouro, na história política desta terra de Santa Cruz. E havendo inscrito o nome em letras de ouro na história literária, cultural e política da nossa terra, assim como na história do pensamento brasileiro, esse bandeirante do Brasil profundo que foi, é e será Plínio Salgado, inscreveu em uma palavra o seu nome na história pátria. E novamente com letras de ouro. E tendo sido, como frisou Francisco Elias de Terrada, um dos maiores juristas e pensadores políticos do século XX, espanhol, Plínio Salgado foi um autêntico descobridor, bandeirante das essências da nossa terra de Santa Cruz, e foi ainda, e elaborou ainda uma teoria da tradição brasileira com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões
para quem queira, em tempos vindouros, conhecer a substância do Brasil, a verdadeira substância. E tendo sido, como eu disse, o primeiro a efetivamente compreender a tradição e construir essa teoria da tradição brasileira, ele inscreveu da mesma forma o nome dele em letras de ouro na tradição do Brasil. E ao saudar Plínio Salgado por ocasião de uma conferência que este realizou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 3 de agosto de 1953, o professor Heraldo Barbuí, assinalado filósofo, sociólogo e escritor, examinando a obra de Plínio Salgado como escritor, pensador e homem de ação, sublinhou que a doutrina pliniana havia se tornado, então, mais do que nunca, necessária por firmar os verdadeiros conceitos do homem, da sociedade e do Estado. E se em 1953 a doutrina de Plínio Salgado, isto é, o integralismo, se tornara mais necessária para a nossa nação do que jamais fora até então, na hora presente, ainda muito mais necessária para o Brasil e para o mundo esta doutrina, cujos ideais essencialmente cristãos e brasileiros podem ser sintetizados no lema Deus, Pátria e Família. Isso, aliás, poderá ser verificado por todos os que lerem sem preconceitos as obras de Plínio Salgado e de outros autores integralistas, como, por exemplo, o professor Miguel Reale, outro ilustre filho de São Bento do Sapucaí. E sabendo que têm sido repetidas por aqui algumas velhas calúnias contra Plínio Salgado, julgo oportuno sublinhar que ele sempre condenou duramente o racismo, por ele atacado inclusive no Manifesto de Outubro, documento fundador e fundamental do integralismo, movimento que, aliás, contou com milhares de negros em suas fileiras. Inclusive, o citado Dario de Bittencourt, que foi chefe provincial do movimento no Rio Grande do Sul, e o famoso João Cândido, conhecido como o Almirante Negro também, pertenceu ao movimento, dentre muitos outros negros brasileiros. E do mesmo modo, como ressaltou Hélio Rocha, Plínio Salgado foi o primeiro intelectual de prestígio brasileiro e latino-americano que atacou o nazismo. E, aliás, Plínio Salgado já atacava o nazismo em 1931 em artigos no jornal A Razão de São Paulo, quando Hitler nem havia ainda tomado o poder, ele já estava lá. Plínio Salgado já estava atacando o nazismo, o racismo nazista, etc. E durante a Segunda Guerra Mundial, Plínio Salgado deixou clara a sua posição em defesa do Brasil e contra as potências do eixo, em particular a Alemanha, que tinha atacado os submarinos brasileiros. Aliás, com seus submarinos, só terminar, com seus submarinos tinha atacado os navios brasileiros, muitos dos quais, a maioria comandada por integralistas, inclusive. E vale destacar que milhares de integralistas lutaram na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, tanto na Batalha do Atlântico quanto nos campos da Itália. E vale lembrar que dezenas de bispos e arcebispos deram seu apoio ao integralismo, e enquanto a igreja na Alemanha combatia o nazismo, no Brasil, justamente por perceber que o integralismo não tinha nada de racista nem totalitário, a igreja em peso apoiava o integralismo. E, aliás, quando alguns pediram a condenação do integralismo, o então secretário de Estado, cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, escreveu um documento em que não só se recusou a condenar o integralismo, como fez vários elogios a ele. E, em 1935, só terminando,
No auge do prestígio internacional do fascismo e do nazismo, Plínio Salgado já escrevia na obra Doutrina do Sigma que, abre aspas, o integralismo é completamente diferente do fascismo e do hitlerismo. E no mesmo ano, na carta de Natal e fim de ano, ele atacou duramente o nazismo, como atacou em dezenas de outros artigos já na década de 30. E isso tudo eu trato de tudo isso no meu livro, que deve sair em breve, chamado Sigma contra a Suástica. Bem, mas encerremos esta breve comunicação. Que seja feita justiça em sua terra natal ao grande injustiçado que tem sido Plínio Salgado, e que mais e mais brasileiros descubram a verdade sobre este notável patrício, brilhante mestre de cristandade e de brasilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Solicito ao primeiro secretário.